Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez. Agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos que vamos estudar a palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Rivelino Silva, também Almira Antônio, pede orações pela filha Laiane, passou por cirurgia ontem. Um alô especial para Genilda Sandri, pedindo orações pelo Theo. Também a Lina, que mora lá em Luxemburgo. Um alô especial para Eliana, que está aniversariando hoje. Sidival deseja a você, Eliana, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ricardo Bosquete Novoa, Manuel Fernandes, Sônia Rocha, Lucas Alves, agradecendo as orações pela esposa Rosana, que está curada em nome de Jesus. Naldo Santos pedindo orações pela esposa Leide. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez te damos graças pela vida, por este dia e por estes momentos que iremos estudar a Bíblia. Que teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entendermos a tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes Laiane, que passou por uma cirurgia, que se recupere. Também pedimos uma bênção especial para o Theo. Abençoes Eliana, que está aniversariando hoje, a esposa do Sidival. Queres também abençoar o Lucas Alves, que está agradecendo pela cura da esposa Rosana. E o Naldo Santos pedindo pela saúde da esposa Leide. E todos os demais, Pai, que nos escrevem, que pedem orações, que as tuas bênçãos sejam concedidas a cada um e que recebam as vitórias em nome de Jesus. Amém. Como de costume, nós não temos o estudo no dia de sábado e amanhã eu vou postar uma gravação de duas respostas que eu estou fazendo a duas pessoas que nos escreveram pedindo sobre a novilha vermelha e o outro falando sobre o tribunal divino, que nós vamos estar perante Deus neste tribunal. Então, amanhã no YouTube nós teremos essas respostas e se você tiver alguma pergunta também, gostaria de ter mais esclarecimento, pode escrever para o canal Hora Tranquila e nós, aos sábados, então, vamos usar esse espaço que nós não temos o estudo para respondermos as perguntas. Nós hoje finalizaremos o estudo desta semana. Estivemos juntos aqui falando sobre a aliança e o modelo e nós tivemos a oportunidade de ver que Deus, Ele já nos deu todas as orientações de como é que nós deveremos viver na prática a nossa fé. Deveremos não somente aceitar a Jesus em nossa vida, mas também praticar aquilo que nós cremos, viver aquilo que nós aprendemos. Porque se nós ouvimos e não praticamos, de nada vai nos adiantar. Então, na vida cristã, precisa haver mudanças, precisa haver crescimento. Se não houver mudanças da vida anterior para a vida cristã, se não houver um crescimento diário na vida espiritual, nós, por certo, não herdaremos os céus, a vida eterna, que tanto nós almejamos. Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não praticamos aquilo que nós lemos ou que ouvimos, então nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a fazer aquilo que Ele nos pede, assim como o povo de Israel prometeu quando Moisés leu as leis que Deus havia dado. O povo disse que eles fariam tudo que o Senhor havia dito, só que falaram assim, da boca para fora, como nós também às vezes falamos, né? Não, eu prometo a partir de hoje, mas é da boca para fora. O coração não foi transformado, não foi mudado. E Deus, Ele quer transformar o nosso coração. Ele quer tirar esse coração duro, de pedra, e colocar um coração de carne, um coração pronto a fazer a vontade dEle em nossa vida. É isso que Deus quer de nós. Ele quer colocar em nossa mente, imprimir as suas leis, gravar no nosso coração, não mais em tábuas de pedra, como foi dado ao povo de Israel, mas que nós tenhamos sempre na nossa mente o que Deus quer de cada um de nós, a obediência. E como nós estudamos aqui com vocês, nós vimos que a lei de Deus não se resume somente àqueles 10 mandamentos, mas ele se desdobra em várias outras circunstâncias que nós vivemos e que nós deveremos praticar esses mandamentos na nossa vida diária.
E nós ontem, então, aqui falamos a respeito daqueles dois servos, aqueles dois que foram escolhidos por Deus para poderem fazer as obras de artes que Deus havia determinado a Moisés que fosse feito para poder erigir aquele santuário. Um foi Bezalel. Ele foi capacitado, foi cheio do Espírito Santo, Deus deu a ele a capacidade, até nós falamos com vocês que quando Deus chama, ele capacita. Então não pense você que você não tem condições, que você tem pessoas que podem fazer melhor do que você, aquilo que você está sendo chamado a fazer. Não, coloque-se nas mãos de Deus, deixe o Espírito Santo te usar, te capacitar, e ele vai te dar então a habilidade para você desenvolver aquilo que você está sendo convidado a fazer. E também o Bezalel, ele teve um ajudante que Deus também escolheu para que ele pudesse trabalhar junto com Bezalel, que foi o Aholiabe. Esses dois foram capacitados para fazer toda a arte que seria usada no santuário, tanto em ouro, em prata e bronze, também peles de cabra, peles de carneiro e os tecidos que haviam, que seriam usados, eles foram habilitados pelo Espírito Santo. Mas Deus também, aqui no capítulo 31 de Êxodo, que nós lemos ontem até o verso 11, e hoje nós vamos ler então capítulo 31 de Êxodo a partir do verso 12, que diz assim: Em seguida o Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem o profanar será executado. Quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do povo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de geração em geração, como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Vemos aqui então Deus dizendo claramente ao povo que deveriam separar o sábado como um dia santo, um dia de descanso, um dia de refrigério, um dia para comunhão com Deus. Deus diz aqui: vocês têm 6 dias na semana para trabalhar, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. É por isso que nós não trabalhamos aos sábados. Nós podemos fazer obras de caridade, podemos socorrer alguém, podemos ajudar numa emergência. Isso é lícito fazer no sábado. Agora, você sair de casa como você sai todo dia para trabalhar, para ganhar o seu sustento, isso não. Isso nós já fizemos nos 6 dias da semana. E então, o sábado nós já temos a provisão para o sábado, para que possamos descansar e estar na presença de Deus durante esse dia. Vejam que Deus diz aqui que é um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º dia descansou e se revigorou. Então muitas pessoas cristãs dizem assim: olha, esse sinal foi dado para o povo de Israel, de geração em geração. Mas como nós dissemos ontem para vocês, o povo de Israel falhou. Eles não aceitaram a Jesus quando Jesus veio. Eles rejeitaram. E então o evangelho foi levado a toda nação, tribo, língua e povo, aos gentios, como nós somos chamados, porque nós não somos judeus. E então Paulo, ele diz claramente que hoje nós temos o Israel espiritual. Paulo, ele era israelita de origem, ele era da tribo de Benjamim, mas ele pregou para os gentios e todos aqueles que se convertiam se tornavam
israelitas, o Israel espiritual. E é tanto que você pode ler aí o capítulo 3 de Gálatas, que fala sobre isso, e especialmente eu vou ler para vocês a partir do verso 23, Gálatas 3, a partir do 23 diz assim: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos em Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentio, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então todos nós passamos a ser o Israel espiritual. Somos descendentes pela fé de Abraão. E aqueles que pensam que por guardarem a lei serão salvos, não é a lei que salva, é Jesus. É ele que veio, que viveu e deu a sua vida pelo ser humano. Então é nos méritos de Jesus, que morreu sem cometer nenhum pecado, é que nós seremos salvos. Não serão méritos nossos, é méritos de Jesus. E todos então que aceitam a Jesus, esses passam a ser verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então nós, todos os cristãos, deveriam observar a lei, os 10 mandamentos, não somente 9, mas os 10 mandamentos, porque a lei continua em vigor. E é por esta lei que nós seremos julgados, a lei do amor. E Deus, que é um Deus de amor e justiça, a lei revela o caráter de Deus. Seremos julgados por esta lei quando Jesus voltar. E então nós que aceitamos a Jesus em nossa vida, nós precisamos também continuar sendo obedientes a Deus, fazendo a vontade dele e não a nossa vontade. É claro que muitas pessoas aceitam a Jesus, mas vivem como se não tivessem que prestar contas a Deus um dia. Mas, assim como Caim, que levou frutas quando Deus pediu um cordeiro, Caim escolheu as melhores frutas e ele pensou assim, Deus pediu o cordeiro, mas eu vou levar frutas e Deus vai aceitar, são as melhores. Mas Deus não pediu frutas, Deus pediu o cordeiro. Então Deus pede que nós reservemos este dia, o 7º da semana, para podermos adorá-lo, para podermos descansar, para podermos estar em comunhão com ele durante todo esse dia. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo dando sequência a esta série sobre o livro de Êxodo, mas lembramos que amanhã nós teremos então um programa gravado falando a respeito da novilha vermelha e do tribunal, e espero que vocês ouçam, e se tiver alguma pergunta, qualquer que seja, podem mandar e nós estaremos respondendo para vocês também aos sábados. Nós agradecemos a vocês que estiveram conosco essa semana, desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação que é hoje, um feliz sábado amanhã, e lembramos a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.